absoluta, extrema, não é? Nem sei se prostituíram, eu não tenho um relato sobre isso. O certo é que um dia a mãe iam ser expulsas porque não tinham dinheiro para pagar o aluguel. E ela sai desesperada através de qualquer emprego. Chega num bar onde estavam contratando dançarinas. Ela faz o teste e não passou, não dançava bem. Quando as pessoas vendo o estado de penúria dela, um deles perguntou: "Você não sabe cantar, não?" Ela subiu no palco e dali nunca mais desceu. Tornou-se uma das maiores cantoras americanas de todos os tempos, né? Então aqui, gente, nós temos um poema que vai se repetir, uma estratégia de construção de poema que vão se repetir em outros poemas da Noêmia de Souza. Uma música que chega até ela e essa música começa a despertar um caudal de reflexões. Era de noite, e no quarto, aprisionado em escuridão, apenas o luar entrara, sorrateiramente, e fora derramar-se no chão. Solidão, solidão, solidão. E então tua voz, minha irmã americana, veia do ar, do nada, nascido da própria escuridão, estranha, profunda, quente, vazada em solidão. E começava assim a canção: Into each heart some rain must fall, quer dizer, em cada coração alguma chuva há de cair. Começava assim, e era só melancolia, do princípio ao fim, como se teus dias fossem sem sol, e a tua alma aí, sem alegria. É interessante, pessoal, a gente observar que é um poema feito por alguém que falava algumas línguas. Então as cifras aí, né? Tua alma aí sem alegria, pessoal, remonta ao significado da palavra blue. Blue tanto pode ser o ritmo musical como a cor azul, mas também é tristeza, melancolia. Certamente em alusão ao significado da cor azul, né? Então a tua alma aí sem alegria tem a ver também com esse blue aí. Tua voz, irmã, no teu trágico sentimentalismo, descendo e subindo, chorando para logo, ainda trêmula, começar rindo. Ela cantava muitas músicas assim mesmo, rindo, gente, né? Um sorriso bem largo. Cantando no teu arrastado inglês crioulo, estes singulares blues, de um fatalismo rássico que faz doer. Tua voz, não sei por que estranha magia, arrastou para longe a minha solidão. Então essa ponte, pessoal, estão vendo? Poesia negritudista, em que você tem negros de lugares diferentes, não é? Se associando pela dor. No quarto às escuras, eu já não estava só. Com a tua voz, irmã americana, veio todo o meu povo escravizado sem dó, por esse mundo afora, vivendo no medo, no receio de tudo e de todos. O meu povo ajudando a erguer impérios e a ser excluído na vitória, a viver segregado uma vida inglória de proscrito, de criminoso. O meu povo transportando para a música, para a poesia, os seus complexos e sua tristeza inata, a sua insatisfação. Billie Holiday, minha irmã americana, continua cantando sempre, do teu jeito magoado, os blues eternos do nosso povo desgraçado. Continua cantando, cantando, sempre cantando, até que a humanidade egoísta ouça em ti nossa voz e se volte, enfim, para nós, né? Aí um pouco da história, tal. Então, gente, aqui um poema que ela dedica ao Rui de Noronha, né? Chegamos ao primeiro poeta da nossa aula de hoje, que é o José Craveirinha, pessoal. Aqui um breve passagem aí pela trajetória dele. Ele esteve preso de 65 a 69, então boa parte ali do período das lutas ele esteve preso. Ele foi jornalista também, assumiu vários cargos ligados à cultura do seu país, entre eles, né, o presidente da Assembleia Geral da Associação dos Escritores Moçambicanos, foi também presidente da Associação Africana e, muito importante essa informação, gente, foi o primeiro poeta, o primeiro autor africano
galardoado com o Prêmio Camões. Depois Pepetela ganhou Mia Couto, recentemente ganhou também outra moçambicana, pessoal, da prosa, não é? Poxa, me fugiu agora o nome dela, gente. Balada do Amor ao Vento. Gente, mas tudo bem. Uma autora moçambicana recebeu recentemente o Prêmio Camões também. Mas ele abriu o caminho, né? Então, sobre a poesia dele, gente. Vocês lembram quando nós falamos do Luandino Vieira, que ele usava uma estratégia para criar uma nova língua, que era forçar o português a entrar dentro do quimbundo. O José Craveirinha, guardando as devidas proporções, ele faz um movimento semelhante. A língua dele é a ronga, pessoal. A língua em que ele foi educado, né? A língua da etnia dele é a língua ronga. Então ele muitas vezes, primeiro ele contamina o poema dele, esse contamina, gente, no sentido positivo da palavra, tá? Ele contamina o poema com palavras vindo da língua ronga. Muitas vezes a sintaxe também é perturbada, porque ele usa a sintaxe ronga em algumas frases. Então, mesmo escrevendo em português, você percebe ali lacunas, vácuos, né? Incongruências que vêm desse movimento. E aí tem muitas palavras portuguesas criadas a partir dessa combinação com palavras rongas. Então você tem esse mesmo movimento que você observa lá no Luandino Vieira, mas com outro propósito, né? Com outro efeito também. Aí tem essa questão dele usar os gêneros da literatura chamada literatura oral, né? Nós já vimos que essa expressão ela é usada com uma licença poética, né? Porque literatura é algo escrito, falado é algo no plano do som, da vocalização. Então literatura oral não batem, são duas palavras que se repelem. Mas dessa produção literária da oralidade, ele usa gêneros e traz para a poesia dele. Por exemplo, existe um tipo de poesia, né? Que é de elogio, usada para elogiar. Então ele vai trazer esse gênero e vai trabalhar em cima dele, né? O cordel fez mais ou menos esse movimento, pessoal, porque havia muitos gêneros que eram das cantigas de roda, né, da cantoria, e esses gêneros foram levados para o cordel, né? Essa ideia da oralidade, pessoal. Então, muitas vezes a poesia dele, ele abandona, né, o registro erudito para buscar um registro próximo da oralidade. O exemplo é Carigana ua Carigana, que é uma expressão na língua ronga, na língua dele, que significa era uma vez. Então, o poema dele é chamado de Caringana ua Caringana, quer dizer, era uma vez. Então ele traz uma expressão vinda da prosa e leva para o poema, né? Isso tudo para aproximar o que ele está falando da tradição dos griots, dos contadores de histórias. Tá? É isso que eu estava falando, a antiga tradição da poesia panegírica. Panegírica é que é usado para elogiar, né? Então existia esse tipo de poesia. Não era bem uma poesia, era cantada, né? Era mais cantada. E ele usa para elogiar sua terra e sua cultura. Nota que nós estamos falando de uma época em que o colonizador tentava silenciar a cultura africana. Então ele vai na contramão do que quer o colonizador. Uma característica que nós vimos em Pepetela, a ideia do herói coletivo, né? Então, muitas vezes, muitos poemas dele, ele abandona o nome do personagem para chamá-lo apenas com uma função social, né? Ou uma profissão. Então, Magaíça. Magaíça é a pessoa que é contratada para ir trabalhar fora do país. A prostituta, o trabalhador do cais, né? Então, em vez de dizer João, ele diz o trabalhador do cais.
E quando usa nomes, ele agrega a ele Joaquim Chofé, né? Daico, Valentina Tereskova. Isso aí já são palavras que ele vai juntar a influência de outras culturas. Tereskova tem a ver com o russo, né? A questão da musicalidade dele, ele usa vários elementos que imprimem a poesia dele uma musicalidade, onomatopeias, aliteração, né? Paralelismo frásico e sintático. O que é isso, pessoal? É quando eu digo um verso e o outro repete o primeiro verso do ponto de vista da sintaxe. Por exemplo, Arabella abria a janela, primeiro verso. Segundo, Carolina erguia a cortina. Então é a mesma estrutura sintática que eu repito. Então isso é muito próprio da música, né? A música tem compassos, cada compasso com a mesma quantidade, né, de tempos, né? Aí eu tenho o tempo fraco, o tempo forte, seguindo ao outro, né? Tempo fraco, tempo forte. Então isso é muito próprio da música, ele leva de tal forma que seus poemas se aproximam do canto. Mais uma vez, ele utilizando a produção anterior aos europeus, né? A produção oral, em que a poesia era letra de música, né? A poesia servia a cantar. Mal comparando, você tem, por exemplo, o Gonçalves Dias. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Em que os ritmos, pessoal, obedece aquelas aquelas danças lá, né, quando a gente vê Xingu, né? Os índios dançando. É a mesma batida. Sou fraco, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. É mais ou menos isso, você aproximar a poesia que você está escrevendo dos ritmos musicais, ok? Então aí você tem binário, ternário, quaternário, quem já estudou música sabe o que é isso, né? Então você... adeus, amor. É um ternário, né? Binário, muito usado no samba, quaternário, muito usado na MPB, né? Isso é a quantidade de tempos que você vai ter lá em cada compasso, né? Bom, aí você tem um mais rápido, outros mais lentos, ok? Aqui, gente, nós temos o Carpinejar falando da poesia do Craveirinha. Aí eu deixei inclusive para vocês o link, quem quiser ler todo o artigo, né? Ele diz, é um poeta falando de outro, então não é uma linguagem, entre aspas, acadêmica, né? Craveirinha é uma espécie de Nicolas Guilhem de Moçambique. Nicolas Guilhem, poeta cubano. Como cubano centenário, sua poesia nasceu gritada. O que é isso? É a poesia ligada, pessoal, à denúncia social. Ricocheteando a voz em munição de miséria. A denúncia da opressão dos trabalhadores, dos pobres. Dialetos inflamam a garganta a subir alto. E seu grito de mãe é uma chiauaia de desespero. E o mato desperta em assombrações de lua e o velho batuque fermenta os espíritos. Então aqui ele está falando dessa retomada da tradição das histórias, né? Essa também tradição musical, aí o velho batuque, assombração tem a ver com as lendas, né? Em sua parelha de sons por quê, gente? Aí você pode ver a questão das dicotomias, né? Você tem o português, você tem o ronga, né? Você tem a modernidade, você tem a tradição. Em sua parelha de sons, narra o conflito da superfície do mundo, opressora, governista e racista, com as funduras da ancestralidade impulsiva e ligado aos clamores da plantação, aos hábitos e à exultação africana. Em suma, é uma poesia, pessoal, ligada à modernidade, mas ao mesmo tempo
com raízes bem fincadas numa tradição ágrafa, né? Numa tradição da oralidade. Ok, vou pular essa. Aqui, gente, alguns poemas. Olha, observe que eu tive a necessidade de escrever um vocabulário, porque vão aparecer palavras aí vindas das línguas de Moçambique, né? Então, vocês têm aí, vocês depois releem o poema através desses, né? Desse meu apoio, desse meu suporte que eu dei. Então nós vamos ver apenas 2 poemas dele, gente. Esse poema, Um Céu Sem Anjos de África, em que ele vai falar, gente, ele vai tratar aqui sobre a hipocrisia do discurso religioso, um discurso totalmente atrelado ao processo de colonização do outro. Detinha, Um Céu Sem Anjos de África. Então, lá no céu, pessoal, não existem anjos negros. Detinha, a menina de 5 anos, tinha pai e tinha mãe. E tinha 2 irmãs, Senhor. A Detinha de 5 anos, tinha uma filha de retalhos de chita e fazia 2 covinhas de ternura na face quando sorria. Então, aquele chamado de sinal de beleza, né? A pessoa sorri e fica 2 buraquinhos, um do lado de cada bochecha. Detinha, a menina de 5 anos, tinha uma filha de ágeis pernas de pano, olhos brilhantes de cabeça de alfinete e fulvos cabelos de maçarocas maduras que a febre derradeira de Detinha não contaminou. Fulvo é amarelo, pessoal. Maçaroca é aquele cabelo do milho. O cabelo da boneca dela tinha fulvos cabelos de maçarocas maduras, né? Olhos cerrados suavemente, boneca Detinha dos seus pais. Então, assim como ela tinha uma boneca, ela era uma boneca para os seus pais. Adormeceu de tétano para sempre, mãozinhas postas sobre o peito, um vestidinho de renda branca. Mais um anjo nosso partiu, no adeus silencioso de boneca, verdadeira de um fúnebre berço branco. Nossa Detinha, tão pura na Munhunana, que até ainda não sabia que era mulata. Então é a região rural ali, não é a região onde se planta. Então ela era tão inocente, pessoal, quando ela morreu, era tão pequenininha, só tinha 5 anos, que ela não conhecia ainda o drama de ser negro, que o mundo existia, o mundo dos brancos e o mundo dos negros. E aí é interessante, as 2 covinhas lá da bochecha dela, pessoal, é retomada aqui numa nova imagem. A cova, a sepultura. Ó África, quantos anjos já nasceram nas tuas munhuanas de amor, e quantas Detinhas partiram para sempre dos teus braços, e quantos filhos inocentes deixaram o teu colo maternal. Geraram rios e rios de lágrimas no teu rosto escravizado e dormiram sem pesadelos na vasta solidão de um coval mínimo de criança, infelizmente, sem as 2 covinhas na face, quando sorriam, Senhor. Então estão vendo a cova e as covinhas. E aí começa a questão do discurso, né? Pondo em evidência a hipocrisia. E ainda não temos um talhão de céu azul para todos. E novamente uma África para amar a nossa imagem. Um anjo verdadeiro anjo também cor da nossa pele. E da mesma carne Marte de feitiços estranhos e o nosso sangue vermelho, vermelho quente, como o sangue vermelho de toda a gente. Bom, pessoal, nós podemos falar isso de cátedra, né? Porque os santos da Igreja Católica, até os orixás, né, são brancos. A imagem que se tem lá da Iemanjá é uma mulher branca com roupas também, né, saindo do mar com a coroa. Então o Cristo tem o olho azul, cabelo loirado. Maria tem a pele branca. Nada mais
equivocado em relação ao local onde eles nasceram, né, gente? Mas, e agora imagine se você é negro. Aí o abismo é ainda mais fundo. Então ele não vê, pessoal, um laço de identidade nessa religião que o europeu trouxe para o tal céu, onde existe o tal Deus que não sabe língua de África, língua de África, língua de África. Porque não existiam bíblias, pessoal, nas línguas locais. Hoje já existem, né, versões da Bíblia em línguas étnicas, né? Mas não existia. Então, era um Deus que falava português, inglês, alemão. E só sorriem anjos brancos de asa impossíveis de arminho. Arminho eu acho que é um animal, né, de cor branca. Precisamente onde esse arminho só pode ser algodão de sofrimento, ainda não há lugar para meninas puras de cor, das meninas filhas e netas de mães e avós pretas. A nossa Detinha que partiu ainda boneca e tão pura que ainda não sabia que era mulata. E brinquedos de trapos não se misturam na munhuana com bonecas loiras de sapato e tudo, porque os pais arianos, rezando nas catedrais, não deixam, Senhor. Gente, até a minha geração, minha irmã nasceu em 1970, ela não conheceu bonecas de cor negra, né? Minha sobrinha, minha cunhada faz questão de comprar bonecas negras, né? Para ela, né? Chama até da Maju, a apresentadora do jornal, Fantástico agora, né? Então, até mesmo nos brinquedos, você não tinha um espelho ali. As princesas, pessoal, as princesas das histórias infantis eram todas loiras ou brancas, né? Como a Branca de Neve e tal e tal. Então, tudo isso faz com que a criança não encontre esse laço de identidade e se estende para a religião também. Uma vez fizeram um experimento, pessoal, com várias crianças. Essas eram filmadas sem elas saberem, né? Então colocavam a boneca negra e a boneca branca. E até mesmo as crianças negras preferiam a branca. Qual é a mais bonita? Pedia a branca, né? Porque você tem essa construção social, que o branco está associado à beleza, né? Notem que a moura torta, pessoal, a moura são os muçulmanos da Mauritânia, a parte norte ali da África, né? Então a bruxa é negra, né? A bruxa da moura torta. Só essa, pessoal, mais para a gente passar para o próximo. Grito negro. Eu sou carvão. Então, ao dizer isso, pessoal, você já começa a pensar na cor negra. Eu sou carvão porque eu sou da cor do carvão. Existem em Kibundo duas palavras para se descrever o negro. Um é fula e a outra é macala. Nós vimos isso lá no livro Nhamuturi. Fula é o branco mais claro, né? O branco por exemplo, desculpe, o negro mais claro, o negro que é mestiço, né, por exemplo. E o negro macala significa carvão, é o negro chamado retinto, pintado duas vezes. O Macunaíma era um negro retinto quando nasceu. Depois ele se banha lá nas águas mágicas de uma poça, no meio de um rio, em cima de uma pedra, tem uma poça. Ele se banha nela e aí vira um príncipe, né? Fica branco. Eu sou carvão, e tu arranca-me brutalmente do chão e faz-me da tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acende-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão. Tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como um alcatrão, meu irmão. Até não ver mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão. Tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim,
Eu sou o teu carvão, patrão. Vamos lá. Primeiro porque esse ão, né, gente? Esse ão é um som agressivo. Ão. Então é um poema que carrega em si aquilo que o Carpinejar vai falar, né? Aquele grito. Um grito de fúria, de raiva, né? Ão. Por isso leão, né? Não é liinho. Liinho fazia o animal ficar bem pequenininho. Leão. A força, né? O próprio ão. É, o, né? Aquele som assustador. Ão. Segundo, pessoal, a exploração das vários significados de carvão. Eu comecei falando apenas de um que tinha a ver com a cor. Só que carvão também, pessoal, alude ao carvão mineral, a hulha, né? Que era utilizado para alimentar as caldeiras das fábricas. Por metonímia, carvão representa, portanto, pessoal, o lucro do patrão, né? Ele vai acender a máquina do progresso, né? E isso rende para o patrão o lucro. Então, ele é carvão, pessoal, pela cor, ele é carvão por dar lucro ao patrão, mas aí ele vai trazer um terceiro significado. Ele é carvão porque dentro dele há em potência o combustível, não é? Então, gente, basta a faísca lá para que ele arda. E por que, pessoal, impotência carvão? A fúria, a raiva, o desejo de vingança. Portanto,